que existe uma treta do Lula, vamos lá, vou usar o termo treta, porque daí todo mundo entende, que tem uma treta do Lula com o Campos Neto, do Banco Central, isso todo mundo já sabe, né? Essa questão dos juros, né? É redundante, né? A questão dos juros, que fica em 7% até 8%. Né? Tem muita gente que condena, não, porque não pode baixar, porque se baixar vai começar a gastar muito, todo mundo vai comprar, todo mundo vai... E aí vai dar inflação, e vem recessão. Gente, não é... O que está se vendendo hoje? Hoje eu vejo muita gente reclamar que não está conseguindo comprar justamente por conta dessa taxa de juros. Então eu acho que tem que ser feita uma análise muito fria, muito cautelosa em relação a isso, né? Em relação a isso. Porque se a gente se ater nessa treta Lula e Campos Neto, eu tenho certeza que já alguém vai fazer isso. Vai falar aqui. Mas a gente tem que... vamos lá, eu não sou economista, nem tenho pretensão. Mas arde no bolso quando você tem que pagar mais caro. Quando você precisa, às vezes, e todo mundo faz empréstimo, todo mundo faz. A gente precisa, às vezes não consegue dar conta, precisa pegar um dinheiro para pagar alguma coisa, atrasa uma prestação, eu atraso prestação também, pago juro, né? Então, bom, parabéns ao senhor, seu Arnaldo, que é um homem sem dívidas e que consegue manter. Vou me espelhar no senhor para tentar manter as minhas contas sempre sem conseguir atrasar. Então, agora a maioria das pessoas faz uma ginástica para conseguir, paga uma coisa aqui, paga outra ali, vem cartão, vem... Então, assim, essa questão de juros, ela tem que ser muito bem analisada. João, começar por você aí, sobre essa questão desses juros, essa manutenção da Selic. Então, realmente é uma matéria para ser discorrida, analisada por economista. Mas vou fazer isso enquanto consumidor, enquanto brasileiro. Essa questão dos juros, nós sabemos... Vou trocar em miúdos aqui, rapidinho, numa coisa bem ABC, bem prática, bem didática, vamos dizer assim, para que a gente possa, de fato, entender. E assim como eu, muitos telespectadores também são pessoas comuns que não são formadas em economia, mas que vivem, são brasileiros que naturalmente todos os dias vão ao mercado e em algum outro lugar comprar. É como se você emprestasse o dinheiro de alguém e essa pessoa estivesse emprestando com um juro muito alto. Se ela faz um juro muito baixo, você vai passar o tempo todo lá pegando dinheiro com ela. E daqui a pouco você gasta desordenadamente. Quando isso, e o cara começa a comprar um juro alto, aí você se restringe aqui, você para aqui. Então, a questão do mercado e desse juro é uma coisa muito complexa e só quem estuda muito que pode entender. Porque o Banco Central, o comandante do Banco Central, é um cara extremamente experimentado. Não é? E quando ele faz isso, ele realmente está trabalhando na questão da economia de um país inteiro. Então, se você abrir esse espaço e dependendo dos juros, aí você abre e começa aquela... E para o presidente, ele quer que isso seja o mais baixo possível. Por quê? Qualquer valor que ele possa pagar ou dar para os brasileiros vai ser aquele festival de compra. E aí, politicamente, para ele é ótimo, porque nenhum político ia tomar uma medida antipática dessa, de juros altos, para que o capital e o dinheiro possa correr pouco no país. Não é? Não, isso não é medida política. Lá o Banco Central é uma medida monetária, ele faz lá pelos juros, está correndo atrás de uma coisa que vai frear o país para controlar a economia de um país. Mas o Brasil não está mal, porque o Bolsonaro deixou o Brasil bem, né? Agora, se o PT não aplicar uma política séria, aí sim o país vai começar a desabar, independentemente de juro. Samuel, sua vez. Pessoal, a grande verdade é que o Brasil é o campeão número 1 no ranking no que se refere a juros real. Eram 7,40 e caiu para 6,94. Em primeiro lugar, o juro mais alto, e esse aí. Com todo o respeito que eu tenho pelo João, né, que a gente respeita o ponto de vista dele, o Bolsonaro fez o inverso. Ele liberou dinheiro para os grandes latifundiários, desmatadores, os grandes empresários, através do Pronamp 1 e 2. Essa turma está dando calote, tirando suas fazendas, seus recursos do solo brasileiro e empregando nos paraísos fiscais. E aí o que ocorre é que a taxa de juros, pessoal, não é boa para ninguém. Porque se a gente fosse pela lógica do João, o que ele está querendo dizer é o seguinte, ó, que você que está com uma geladeira que está com 15 anos de uso, você não pode ir em determinada loja aqui da nossa capital
e comprar. Você tem que continuar sofrendo, porque se o governo diminuir a taxa de juros e ficar uma condição onde a classe média baixa, os, né, menos afortunados, possam adquirir as coisas, vai ser uma coisa boa, né, uma coisa ruim e boa para o governo. Na verdade, não é bom para o povo, porque as pessoas querem melhorar de vida, as pessoas querem consumir as coisas, você querendo ou não. Só existe um regime que foi editado no mundo, que é o capitalismo, só que o capitalismo não tem alma e nem coração. Essa turma do mercado, em trocado de miúdo, que tem capital, dinheiro líquido, eles aplicam esse dinheiro no Tesouro Selic, na poupança, no CDB e etc. Faz umas aplicações. Não, nem falo do Bitcoin, que é uma coisa assim volátil. Eu falo aquela taxa fixa, que o cara sabe quanto que vai receber. Se ele colocar de 180 dias a 300 dias, ele vai pagar 17,5%. Se ele tira em mente 6 meses, paga 22,5%, 25%. E essa galera vive de especulação. Quem tem 10 milhões de reais hoje, pessoal, o IPCA ficou em 5 ponto alguma coisa. Agora o juros chegou a 13,75. São quase 7%. Sabe o que significa dizer? Significa dizer o seguinte, ó, que quem tem 1 milhão de reais, coloca na poupança, vai faturar esses 13,75, vai descontar o imposto. Sabe quanto ele vai faturar no líquido, sem mover uma palha? Quase 85 mil reais. 85 mil dividido por 12 dá um bom salário, viu? Dá o teto do que a Previdência Social paga para os aposentados, que é R$ 7.200, R$ 7.500. Essa galera tem um montante de dinheiro muito grande e fica agiotando de forma legalizada. Enquanto isso, quem recebe até 5 salários mínimos não está tendo condição de trocar o seu Fiat Punto 2013-2014, financiado em 60 meses e que saiu de linha, mesmo dando entrada e dando 15, 20 mil reais, vai pagar 3 carros praticamente. Então, dependendo da quantidade de meses que ele for financiar, geralmente é 48, 50, em São Paulo até 84 meses, né, pela nota fiscal paulista. E acaba tendo essa evasão de divisas, só beneficia o rico. Eu acho que a proposta do Lula e a preocupação dele é em atender o interesse desses mais de 60 milhões de brasileiros, de tantos outros milhões que não votaram nele, de ter condições de comprar a casa própria, de financiar, e nada mais justo do que diminuir a taxa de juros, porque não vai servir também não abrir aqui milhares de casas no programa Minha Casa Minha Vida para completar, para prestigiar as pessoas de classe C, D e E, e essas pessoas comprarem uma casa de 200 mil e tem que pagar quase 600 mil, né, o dobro de juros. Então, eu acho que está correto, e o Campos Neto, infelizmente, é uma pessoa tecnicamente muito bem preparada, mas está defendendo o interesse do capital estrangeiro e dos acionistas. Moisés, seu comentário. Parabéns ao presidente Bolsonaro. Ele acertou em cheio quando ele botou mandato para o presidente do Banco Central. Vamos lá, pessoal, vou falar na linguagem de vocês de casa, para vocês entenderem. Meus colegas aqui falaram, principalmente o Samuel falou, mas não transmitiu nada para vocês, de modo que vocês entendam como funciona. Vamos lá. Quanto mais o ministro Haddad demorar para entregar o arcabouço fiscal, que ele seja aprovado pelo Congresso, mais a taxa de juros vai se manter alta. Isso não depende do BC. Eles estão falando aqui, pessoal, da boca para fora, para fazendo militância, não estão falando nada com nada. Se eles querem uma taxa de juros menor, que apresente o arcabouço fiscal. Agora eu vou traduzir para você o que é esse arcabouço. É o seguinte, é como o governo vai se comportar durante os 4 anos. O que ele vai gastar, se ele vai gastar mais do que ele arrecada, mais do que ele ganha, se ele vai gastar menos. Como é que está equilibrado? É como se você estivesse na sua casa e você dissesse assim, esse mês nós vamos gastar R$400 porque o que sobrou do meu pagamento foi 300. Você está exagerado. Se sobrou 300, você vai gastar 400? Então, o mercado, ele não tem coração, ele tem números. Eles trabalham com números. Então, se o governo é um governo que gasta, é um governo que não está nem aí para nada, que quer fazer a economia subir de modo artificial, porque é isso que o meu colega Samuel disse aqui agora, é uma economia que vai subir de modo artificial. Moisés, só um minutinho aqui. Não, porque tu me citou. Tu tá satisfeito em pagar o juro do empréstimo consignado que tu paga? Eu não tô. Então pronto, mano. Mas vamos lá, tu tá mais perto de ser pobre que ser rico. Mas pode defender o banco. Deixa eu concluir. Se tu tiver aqui. dinheiro aplicado, eu ia defender. Mas tu é trabalhador igual a gente. Tu faz o contraponto depois disso, eu te dar o contraponto. Tem que falar o seguinte, ó, o governo Lula tu quer gastar igual como eu gasto. Ei, Cícero, mantém aí no contraponto. Então vamos lá.
Só para você entender aqui, então, como é que funciona. O que acontece? Se o governo não apresentar... vamos lá. O que eles dizem? Nós somos a favor de técnico. Não lembra da pandemia? Quem está dizendo é um técnico, tem que respeitar, que é um cientista, é um médico. Agora, quem está falando não é um político, é um técnico. Está vindo essa que ganha dinheiro, ele está ganhando dinheiro. Não, Samuel, mas é um técnico. Mas ele está ganhando dinheiro. Samuel, deixa eu terminar. Ele está tendo prejuízo, ele? Não é hora do contrato. O juro alto. Samuel, deixa ele concluir, por Então favor. vamos lá, pessoal. O que eles disseram a vida inteira? Que tinha que se respeitar os técnicos. Então, o Banco Central é técnico. Ele disse, nesse momento, sem o arcabouço fiscal, sem vocês demonstrarem quanto vão gastar, como é que estão as projeções, como é que vocês vão se comportar durante esses anos, nós não podemos baixar. Eu sei que vai baixar em abril, a gente já está sabendo pelos economistas que em abril vai baixar. Mas ele quer baixar na marra, na canetada, pessoal. Quer baixar no gogó, fazendo politicagem. E se eles falaram a vida inteira que é técnico, é um cientista, então obedeça o Banco Central, que é técnico e é preparado para isso. Arnaldo, você que navega em águas mansas e voa em céu de brigadeiro, se tratando de economia, seu comentário. O melhor economista que eu conheci na minha vida foi minha mãe. Ela conseguiu, lavando roupa, trabalhando para fora, plantando nos terrenos baldios lá, cercando com fio de arame e botando a gente para tocar os cavalos dos terrenos dos vizinhos que ela pediu autorização para plantar. E ela sempre dizia, não coma tudo hoje porque amanhã pode não ter, guarde para amanhã um pouquinho. Então eu aprendi isso com ela. Era tipo assim, não gaste tudo que você ganhe porque pode fazer falta. E meu pai já era mais contundente. Meu pai fala, nunca compre comida fiado. Porque o dia que o dono da venda não vender mais, no outro dia você fica com fome. Então compre e paga. E nunca coma tudo de uma vez, porque senão amanhã pode faltar. E são princípios básicos de economia que a gente leva para a vida da gente. E se todo mundo pensasse nesse sentido, adequaria a sua vida, aqueles que pudessem, numa condição muito melhor. Um pouquinho que me sobra, eu ainda faço para poder ajudar um pouquinho, porque a gente sabe que tem gente que não tem esse controle, né, João? Mas eu acho que, por sorte, essa dobradinha do Lula com o Campos Neto, isso é ensaiado. Ninguém pode entrar abruptamente num governo, baixando juros, fazendo isso e aquilo outro. Mas faz o seguinte, ele chamou o cara e falou, olha, eu vou atacar você, mas você segura aquele negócio lá. Porque lá na frente até a gente arrumou uma solução. Porque isso é política. E o presidente Lula, para que ele possa e tem que todos os dias dar uma satisfação para o povo, ele tem que pegar na parte mais sensível do indivíduo, que é o bolso. Ele tem que gerar a expectativa de que o camarada vai poder comprar a geladeira nova dela. E o cara vai pensando, pô, esse Campos Neto é um filho da mãe, mas vai chegar a hora que o Campos Neto, depois de tudo acordado, puxa vida, o Lula venceu, agora eu posso comprar minha geladeira com juro mais baixo. Em contrapartida, esse também já está negociado com o empresariado. Gente, olha, o negócio é o seguinte, que quando a gente soltar, vocês vão ver, vão recuperar, nós vamos gerar emprego, vocês vão passar a vender a linha branca e Lula 2026 ganha de novo. Muito bem. Olha, Buiú, se todo mundo respeitasse um cruzamento e não avançasse na preferencial. Não tinha batido, né? Se todo mundo respeitasse a sinalização, se nenhum motorista bebesse e fosse dirigir, a gente não teria nenhuma morte no trânsito. Teria, porque o camarada assim que está usando o celular lá atrás vem bater na sua traseira e joga o celular na frente. Certo.